Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Tom mais uma vez, né? Eu vou ler essa matéria para vocês aqui da Revista Oeste. Cláudio Castro e Lewandowski anunciam criação do escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado. A medida foi apresentada nesta quarta-feira, 29, um dia depois da deflagração da mega operação na zona norte do Rio de Janeiro contra narcoterroristas, contra os terroristas do Comando Vermelho. Na verdade, eu só vou fazer um comentário sobre essa matéria aqui e digo a você uma coisa, que é aqui que está morando o perigo, É aqui que nós temos que ter cuidado com essa jogada do Lula e do Lewandowski. Sem sombra de dúvidas, essa jogada que eles querem aí criar esse escritório, a criação do escritório emergencial contra grupos terroristas, que o Lewandowski chama de crime organizado, mas sem sombra de dúvidas, eu vou deixar aqui porque o Lewandowski e o Castro vocês já conhecem, Então, na verdade, o comentário que eu vou fazer é o seguinte, é o perigo dessa criação desse escritório, porque aí os tentáculos do Lula já começam a agir, Aquela história que eu te falei da polícia bolivariana do Lula. Porque estão contra o Cláudio Castro, o próprio Lewandowski, o Lula, o PT, o Supremo Tribunal Federal e o TSE. Em menos de 24 horas, o TSE já pediu aí um julgamento para um caso de 2022 do Cláudio Castro, que estava lá adormecido no Supremo Tribunal Federal. Estava lá em menos de 24 horas da ação da polícia no Rio de Janeiro. O TSE, na pessoa da Carmen Lúcia, já reabriu esse caso e já terá uma audiência na terça-feira e talvez seja até cassado o Cláudio Castro, Aí o Supremo Tribunal Federal anunciou quem? Alexandre de Moraes, o grande imperador do Brasil, o baluarte das leis brasileiras, também vai ao Rio de Janeiro investigar, entrevistar, ouvir o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Cláudio Castro. O Cláudio Castro diz que não vai recebê-lo no Palácio do Governo, vai recebê-lo no Palácio da Polícia, na cidade da polícia, realmente onde eles têm que ser, ou onde realmente o Moraes tem que ser ouvido, Porque tem que ser ouvido pelos policiais que estiveram lá em confronto com os narcoterroristas, com os terroristas do Comando Vermelho, Eu ainda, se eu fosse o governador, faria melhor, pegaria todo o BOPE, toda a estrutura do BOPE, os snipers, todos a partir do aeroporto para fazer a segurança aí do Alexandre de Moraes até a cidade da polícia, como uma prova de manifestação dos policiais que cumpriram o seu dever de combater narcoterroristas, Voltando ao assunto aqui, você vê que todo o sistema já se levantou, o sistema já reagiu contra o governador Cláudio Castro e contra as polícias do Rio de Janeiro e o sistema de segurança pública do Rio de Janeiro, acionando todas essas autoridades, esses órgãos que eu falei. O Lula é totalmente contra, já ataca, já diz que foi uma chacina, O Lula que era o ativo político disso daí. Todo o PT e a esquerda querem a cassação do Cláudio Castro, como o Lula também quer, não é verdade? Então, o perigo disso tudo aí, desse escritório emergencial de enfrentamento a grupos narcoterroristas, porque eu vou chamar de narcoterrorista porque é como o governador do Rio está chamando, é como o secretário de Segurança Pública do Rio está chamando, como os Estados Unidos quis declarar o Comando Vermelho e o PCC grupos narcoterroristas. O Lula não aceitou, o Lewandowski não aceitou e o Brasil vai seguindo nessa bagunça e nessa baderna. E aí o Lula chega lá em Kuala Lumpur, faz um discurso para todo mundo dizendo que os traficantes são vítimas da sociedade, E são vítimas também
dos usuários. E, coitados, os usuários tudo destruído, desgraçado, acabado por causa do tráfico de drogas, vão conseguir ter fuzis e armamentos e esse enfrentamento pesado que foi contra os policiais e contra as forças do Rio de Janeiro. Então, voltando ao assunto principal, não é? Eu só quero dizer uma coisa, uma informação adicional que eu vou passar aqui. Só o ano passado, em 2024, o STJ ele emitiu 9.163 habeas corpus para traficantes, narcoterroristas. O STJ, o ano de 2024, ele concedeu 9.163 habeas corpus para esses criminosos que são narcoterroristas. E sem sombra de dúvidas, o que eu quero dizer é que o Lula ele vai querer, ativo de toda essa confusão e essa baderna, não é? Dessa criminalidade do Rio de Janeiro, desses narcoterrorismo que existe no Brasil, porque, como eu disse no vídeo anterior, que das 10 cidades mais violentas do Brasil, 8 são governadas pelo PT, são 5 cidades na Bahia e 3 cidades no Ceará. O que é que o Lula quer, na verdade, e o Lewandowski? Eles querem a polícia bolivariana do Lula e do PT. A polícia bolivariana é a união de todas as polícias do Brasil comandadas pelo Lewandowski, comandadas pelo Lula, comandadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então os estados, os governadores, os deputados federais e senadores vão ficar muito mais na mão do Lula, do PT e do Supremo Tribunal do que estão hoje. Porque imagina uma polícia bolivariana do Lula integrada, né? O comando da polícia vai ficar com o Lula, é claro, na pessoa do Lewandowski. E só um exemplo, aí o Lula tem um desafeto num estado tal, ele não gosta daquele cara, dinheiro da segurança pública não vai para lá. O dinheiro da segurança pública vai ser direcionado para os estados que são aliados ao Lula, ao PT, né? PSOL, PCdoB, o Centrão, esses governadores que serão mais beneficiados, entre aspas, né? Eles só que experimentem entregar a segurança pública do estado deles na mão do Lula, da polícia bolivariana do Lula, na mão do Lewandowski e do Supremo Tribunal Federal. Essa que é a grande jogada de criar aqui esse escritório emergencial de enfrentamento ao narcoterrorismo, não é? Que ele chama de crime organizado. Isso daqui é uma grande jogada e é bom que todos os governadores, deputados federais, senadores, fiquem de olho nessa jogada política do Lula, porque ele vai querer transformar toda essa baderna, toda essa confusão do Rio de Janeiro, toda essa batalha, esse confronto, num ativo político, para a partir daí ele querer criar a polícia bolivariana do Lula e do PT. Imagine, todas as polícias na mão do Lula, do Lewandowski e do Supremo Tribunal Federal. Aí a desgraça é total, o Brasil pode fechar as portas aí, quem tiver dinheiro e ir embora daqui, porque o Brasil acabou. Tá bom, pessoal? Mais uma vez peço a vocês, por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo, tá bom? Aí tem um QR Code também na tela, que você pode ajudar com qualquer quantia esse canal a crescer. Ano que vem, ano de eleição, ano de tirar esses caras daí, tirar o Lula daí, tirar muitos senadores, muitos deputados federais, não é? Você tem aí o Romário, que é deputado, que é senador pelo Rio de Janeiro e não se manifestou até agora sobre toda essa situação que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, você, eleitor, você, carioca, você, brasileiro, todos nós, né? Principalmente da Bahia, do Ceará, do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, Salvador
Quero dizer, a Bahia, Rio de Janeiro, a Bahia e o Ceará são a mesma pessoa na mão do Comando Vermelho. Destruição total, né? Governadores do Ceará e da Bahia, que são do PT também, entregou o Estado ao Comando Vermelho, ao narcoterrorismo, a esses grupos terroristas, esses narcoditadores que são o crime organizado do Comando Vermelho, PCC. Ele todo dia tem uma facção nova, todo dia, não são só essas duas não, todos os dias tem facção nova aí aparecendo. Mas se eles não declararem as facções criminosas brasileiras como grupos narcoterroristas, os Estados Unidos irão fazer. Aí a situação do Lula vai ficar muito mais complicada, extremamente complicada, porque irá haver, sem sombra de dúvidas, intervenção no Brasil, como está havendo na Venezuela. Você vai ver ali porta-aviões aí na costa brasileira, todas essas embarcações, todo esse aparato, não é? Militar americano. Não é à toa toda essa estrutura americana na costa do Caribe, não é? Não é à toa toda essa união, né? Toda essa união da Argentina, da Bolívia, agora da Bolívia, da Argentina e do Paraguai com os Estados Unidos, estão totalmente alinhados, né? Esse alinhamento, a palavra é essa, esse alinhamento da Bolívia, do Paraguai e da Argentina com os Estados Unidos, né? Porque quando a vassoura dos Estados Unidos passar na América Latina, o Brasil vai junto também, porque não demora, ouça o que eu estou dizendo, dos Estados Unidos declarar as facções criminosas brasileiras em grupos narcoterroristas, em grupos terroristas. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E se eles não declararem, os Estados Unidos o farão. Um bom dia para você e um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.